Muita luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. De onde quer que você esteja a nos acompanhar nesta hora, Deus abençoe a todos grandemente. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos realizar a 33ª oração do nosso propósito dos 70. Você que já está vivendo esta fé, vamos em frente. E você que está conosco pela primeira vez, saiba que aqui você é muito bem-vindo. Não importa qual seja a sua situação, a sua condição ou quem você seja. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, antes de nós realizarmos a 33ª oração, eu quero fazer uma pergunta para você. Quais são as pessoas que você quer ter ao seu lado? Sim, porque quando nós escolhemos andar com alguém, estar com alguém, há alguns critérios, não é verdade? Há alguns critérios. Eu pergunto, quem você quer na sua casa? Ou na casa de quem você quer ir? Falando de uma forma social e com a visão humana, natural, geralmente as pessoas elas querem se envolver com pessoas ricas, bem-sucedidas, pessoas bem vestidas, bem apresentáveis, pessoas que tenham uma formação acadêmica, pessoas que têm uma linhagem nobre, ou pessoas que fazem parte de famílias tradicionais. Geralmente, essas são as pessoas visadas para que as outras se relacionem. Dificilmente alguém quer se relacionar com alguém que seja simples, humilde, alguém que esteja falido, quebrado, desempregado, alguém que esteja em situação de rua, alguém que esteja assim na pior. Essa que é a grande realidade. Mas aí entra Deus, aí entra o Todo-Poderoso, que tem uma visão simplesmente fantástica, maravilhosa, assim, uma visão inimaginável. Sabe, quando Deus ordenou a Samuel que fosse à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, os filhos de Jessé eram moços, bonitos, fortes, que tinham porte atlético, porque eles faziam parte do exército de Israel. E eles foram passando, e o profeta Samuel disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. E Deus disse ao profeta Samuel: eu não vejo como vê o homem. O homem vê o exterior, mas eu vejo o interior. O homem vê do lado de fora, vê a aparência. Eu vejo do lado de dentro. O ser humano, ele vê a forma como o outro fala, como o outro se veste, vê o carro do outro, aonde o outro mora, se o outro tem algum curso, tem alguma formação. É assim que um ser humano olha para o outro. Na realidade, nesse mundo, você vale o que tem. Essa que é a realidade. Apesar de que algumas pessoas aprenderam também que o mundo vive de aparência. Então, às vezes, você não precisa nem ter. Basta fingir que tem. Diga-se de passagem, é a grande maioria. Mas Deus, ele não vê assim, meu amigo, minha amiga. Deus, ele tem uma visão assim. Ele é Deus, né? Ele é Deus. Eu não consigo
colocar em palavras, eu não consigo descrever a visão de Deus. Quem sou eu, meu Pai? Quem sou eu? Mas o que eu sei é que o Senhor, Ele vê de uma forma totalmente diferente. Se tem alguém me ouvindo agora, que você se sente o menor dos menores, você se sente assim, insignificante. De repente, você está olhando assim para um prato de cuscuz, que, diga-se de passagem, é uma comida tradicional no Nordeste e é muito gostoso, com ovo, com banana da terra, né, com a carne do sertão. Mas de repente você está olhando só para o cuscuz, não tem nada disso, não tem recheio. É só o cuscuz seco mesmo. Não tem de repente nem a margarina para botar em cima. E de repente você está olhando e dizendo assim: poxa, tô aqui comendo esse cuscuz, amém, graças a Deus, mas como é que eu vou me relacionar com alguém? Olha a minha situação, olha a minha condição. De repente você precisa ir em algum lugar, hoje ou amanhã, e você vai ter que pedir a roupa emprestada de alguém. De repente você coloca a mão nos bolsos da frente, de trás, não tem nada. Não tem nada. Eu me lembro de um senhor, certa feita, que ele estava passando por uma necessidade financeira assim, muito grande. E aí surgiu uma oportunidade de emprego, né? Na verdade, uma entrevista. E ele foi para essa entrevista. Mas aí, antes da entrevista, dele chegar ao local, ele sentiu, né, a dor de barriga. Ele teve uma diarreia. Esse homem, ele procurava algum lugar ali que ele pudesse usar o banheiro. E tinha um lugar que tinha lá o banheiro, mas cobraram para ele R$2. E ele não tinha esses R$2 para usar o banheiro. Sabe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o ser humano às vezes ele é cruel, ele não tem empatia. Olha a situação desse homem, eu conheço esse homem. E foi ele mesmo que me relatou essa situação. E ele disse que daqui a pouco ele teve que procurar um banheiro público. E ele ficou rodando. Isso foi lá em São Paulo. Até que ele encontrou um banheiro público e ele pôde fazer ali a sua necessidade. Mas ele falou que ele ficou assim tão revoltado com tudo aquilo, com aquela miséria toda, que ele falou: olha, sabe, a partir de hoje eu não vou mais procurar emprego, não. A partir de hoje eu vou trabalhar para mim, eu vou dar um jeito de fazer alguma coisa. E ele começou a trabalhar com reciclagem, né? E ele começou a desenvolver, começou a prosperar. E daquela reciclagem ele abriu o depósito dele, ele comprou a casa dele, enfim, ele desenvolveu. Mas você vê que ele foi em vários lugares e as pessoas se recusaram a deixar ele usar o banheiro. Olha só. Mas eu tenho certeza que se aquele homem fosse uma pessoa assim, aparentemente, vamos dizer assim, bem apessoada, se aquele homem ele tivesse mais bem vestido, porque ele estava bem vestido, mas assim, de uma forma simples, ele estava bem vestido dentro da condição dele. Mas eu tenho certeza que ele seria tratado de outra forma, porque o ser humano, ele é assim. Mas Deus, ele não é assim, meu amigo. Ele não é assim. De repente, você não tenha um sapato para você ir para determinados lugares. Você só vai com a sandália. Eu já vi casos de pessoas que elas disseram assim: pastor, eu não tenho roupa para ir na igreja.
Ah, meu amigo, e eu disse, não, Jesus disse, vinde como estais. Se você só tem uma sandália, então vende sandália. Venha com a sua sandália e você vai ser muito bem-vindo. E ninguém vai tratar você indiferente. Pode ter certeza disso. E qualquer pessoa que frequenta a Igreja Cristã e sua salvação, ela sabe disso. Ela sabe do que nós estamos falando, que ninguém nunca foi tratado indiferente na igreja por causa da sua aparência, por causa das suas vestes. Na verdade, né, nós já vimos pessoas chegando na Igreja Cristã e sua salvação até defecadas. Essa que é a grande realidade. E nós oferecemos até para que essa pessoa tomasse um banho e que a gente daria roupas novas para essa pessoa. Mas no caso dessa pessoa, infelizmente, ela se recusou, ela não quis. Porque ela não quis, não porque nós a tratamos indiferente. Porque o olhar de Deus, ele é diferente. Então, de repente, hoje você está aí em uma situação que você pensa assim, rapaz, eu não presto para nada. A minha vida é uma miséria. Desculpa o termo que eu vou usar aqui agora. A minha vida é uma desgraça. Minha vida, meu Deus do céu. Parece que eu joguei pedra na cruz. Entendeu? Penso numa pessoa azarada, sou eu. Nada dá certo na minha vida, meu Deus. Meu Deus, parece que eu nasci só para sofrer. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer algo para você, eu quero profetizar na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Você pode ter certeza que você não vai morrer nessa desgraça, nessa miséria. Você não vai morrer nessa situação, não. Mas, de onde quer que você esteja a me ouvir agora, eu quero que você faça um voto com Deus. Um voto com Deus. Você vai fazer um voto com Deus. E você vai dizer para Deus, Deus, hoje eu estou aqui nessa humilhação. De repente você está morando de favor na casa de um amigo. Você está morando de favor na casa de uma amiga ou na casa de um parente, né? E tá aí de repente ouvindo indiretas, né? E engolindo calado porque você não tem para onde ir, né? Mas eu digo para você, você vai fazer um voto com Deus e você vai dizer para Deus, meu Deus, se o Senhor me tirar dessa situação, se o Senhor me tirar dessa miséria, dessa vergonha que eu estou passando, que eu estou vivendo, meu Deus, eu vou honrar ao Senhor. Eu vou honrar ao Senhor com os meus dízimos, com as minhas ofertas. E eu vou ser um auxiliador da tua obra. Eu vou ser um auxiliador da tua obra. Hoje eu estou desempregado, hoje eu estou passando por necessidades, mas eu vou ter condições lá na frente de ajudar alguém. Eu vou ter condições lá na frente de dar um pão para alguém, de dar uma cesta básica para alguém, de fazer a diferença na vida de alguém. Hoje eu só tenho uma sandália, velha, diga-se de passagem, mas lá na frente eu vou ter condições de doar roupas para alguém. Hoje eu não tenho condições de doar roupas, na verdade até a que eu estou usando é doada, mas eu vou ter condições lá na frente e vou honrar ao Senhor. Eu vou honrar ao Senhor. Eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus, eu não sei quem você é, mas em nome do Senhor Jesus, essa situação ela vai mudar. Eu sei que o desespero bate a porta, eu sei que dá vontade de fazer besteira, dá vontade de fazer loucura. Satanás faz propostas, né? Propostas de dinheiro fácil. Eu sei o que é, porque, por exemplo, nós estamos ali no centro aqui de Vitória da Conquista e nós temos uma guerra, um desafio todo mês para a gente poder pagar o aluguel da igreja. Mas graças a Deus a gente nunca deixou de pagar um mês. Graças a Deus por isso. Mas nós já recebemos propostas, sabia? Nós já recebemos propostas para estarmos em imóveis
onde a gente não ia pagar praticamente nada. A gente pagaria um valor simbólico, mas em troca eu teria que me vender, eu teria que me aliar a determinados políticos, e eu não quis. Eu não quis, eu neguei, eu disse não. Eu disse não. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque a minha alma, ela já foi comprada pelo sangue de Jesus. A minha alma, ela não está à venda. No dia que o Senhor nos permitir ter um lugar nosso, amém, glória a Deus por isso. Enquanto Ele nos permitir estarmos em um lugar onde a gente paga o aluguel, amém. Graças a Deus por isso. E se nós tivermos que ir para uma praça, para uma quadra, ou voltarmos para uma garagem, não tem problema. Mas eu não quero que ninguém aponte para mim e diga: ele se vendeu. Agora, esse ano é ano eleitoral. Você acha que as pessoas elas não vêm na igreja? Você acha que pastores não recebem propostas? Eles recebem, eu já recebi propostas. E não foi uma nem duas vezes. Mas eu neguei. Eu disse não. Se porventura um dia eu vier a sair dessa cidade, Vitória da Conquista, eu saio daqui sem dever nada para ninguém. Para a glória de Deus. Eu saio daqui de cabeça erguida, com a consciência de que eu não me vendi nessa cidade, de que eu não me corrompi nessa cidade, que eu não coloquei a minha alma à venda nessa cidade. Porque às vezes é dito acerca de pessoas que se vendem por causa de um bloco, ou por causa de uma chapa, por causa disso ou daquilo outro. Mas eu digo para você que muitos líderes, inclusive pastores, eles também recebem propostas, sabia? Eles recebem propostas. E infelizmente nem todos dizem não, mas eu tenho certeza que muitos homens de Deus, porque existem pastores maravilhosos, abençoados, iluminados, homens de Deus, e são muitos, muitos mesmos, que também dizem não. Como eu também disse não, eu disse não. Você vê que nem começou ainda, né, as eleições, e eu já recebi uma proposta. Se eu fosse olhar para a minha situação, para a minha condição, meu Deus, se eu fosse pensar em mim como pessoa física, eu cairia para dentro. Só que o meu pensamento não é esse, meu irmão. Eu tenho um chamado, eu tenho uma responsabilidade. E eu tenho que cumprir com esse chamado, eu tenho que cumprir com essa responsabilidade, né? Então, eu creio que Deus ele vai honrar, eu creio que Deus ele vai abençoar, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós não temos ainda um espaço próprio, mas nós também não devemos absolutamente nada a ninguém, né? O proprietário do imóvel no qual nós estamos, ele não nos cobra nada porque nós cumprimos com as nossas responsabilidades. Então quero dizer para você, não se venda não se corrompa não. De repente nesse momento difícil, Satanás está fazendo propostas para você, está aparecendo dinheiro supostamente fácil para você, mas que lá na frente Satanás ele vai te cobrar, Se nós tivermos que ter um pacto, que esse pacto seja com Deus, que a nossa aliança seja com Deus. Se tivermos que ter, que ser, que chegarmos a algum lugar, que isso venha da parte do Senhor. Porque se não vier da parte do Senhor, da parte do homem, dos outros, eu também não quero. E quando Deus ele usa alguém para nos honrar, para nos abençoar, isso vai ser de uma forma que trará paz às nossas mentes, aos nossos corações. De repente, tem pessoas que não gostariam de estar com você, de se aliar com você, de ouvir você, mas eu quero dizer para você que esse não é Deus. Eu quero dizer para você que Deus ele quer se aliar a você, que Deus ele quer ouvir você e que Deus ele quer estar junto a você para mudar a sua vida, para mudar a sua história. E antes de nós realizarmos a oração, eu quero meditar com você
no que diz o texto sagrado em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27 ao 29. E assim diz o texto sagrado: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, essa situação, ela vai mudar. Firme o seu voto com Deus, faça o seu propósito com Deus. Jacó, ele estava em uma situação de miséria, perseguido, jurado de morte pelo próprio irmão. Jacó dormiu ao relento, o travesseiro de Jacó foi uma pedra. Mas Jacó fez um voto de honrar a Deus. E a história de vida daquele homem mudou. Faça um voto com Deus, de onde quer que você esteja, não importa quem você seja. Não importa, você pode estar morando no fundo da casa de alguém, você pode estar em situação de rua, você pode estar num abrigo. De repente você está me ouvindo agora de um abrigo, de um asilo, não importa. Você vai sair dessa situação. De repente você está doente, e agora doente, as pessoas elas saíram, fugiram, não te atendem, enfim. Mas o Senhor, Ele vai aí onde você está e Ele te abraça. E Ele, meu amigo, minha amiga, não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. E nessa fé nós vamos orar, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, aqui estamos, em oração junto com todo o teu povo. Meu Deus, geralmente as pessoas elas só querem se relacionar com pessoas que são bem apessoadas, pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm uma formação acadêmica, pessoas que elas olham e dizem assim: essa pessoa aqui tem algo para me dar, tem algo para me oferecer. Mas o Senhor não é assim. O Senhor, meu Pai, se aproxima dos pecadores, dos falidos, dos quebrados. O Senhor, meu Pai, acolhe, abraça até aqueles que não sabem nem assinar o nome. De repente, essa pessoa assina com a digital. O Senhor a abraça, o Senhor a acolhe. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a cor da pele. O Senhor olha para a alma. Para o Senhor não importa se essa pessoa é negra, é branca, é parda, é indígena, é asiática, não interessa. O Senhor vê a alma, o Senhor vê por dentro. Para o Senhor não importa se a conta bancária dessa pessoa está cheia ou vazia. Se a roupa que ela está usando é de marca ou é uma roupa que nem marca tem. É só um tecido normal. Para o Senhor não importa, Deus. Meu Pai, abraça essa pessoa, Senhor, que foi humilhada. Hoje ela foi humilhada. Nessa semana ela foi humilhada. De repente alguém alegou para ela algo assim fútil, algo qualquer. Passou na cara dela. Meu Deus, de repente essa pessoa ela comeu e alegaram a comida que deram para ela e a vontade que ela tinha era de vomitar a comida.
mas não tinha mais como, porque já tinha 1 ou 2 dias que ela tinha se alimentado ali. Deus, em nome do Senhor Jesus, tira essa vergonha, tira essa humilhação, Deus. Essa pessoa que está se sentindo sozinha, essa pessoa que de repente ela diz assim: pastor, se eu morresse hoje eu seria enterrado como indigente. Eu não tenho um documento no bolso. Às vezes eu fico até me perguntando, será que realmente eu existo? Quem sou eu? Eu não sei nem quem eu sou, mas Deus sabe quem você é. Se você não sabe quem você é, Deus sabe quem você é. E você é alma valiosa, preciosa, porque a sua alma custou o preço da cruz, custou o preço do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Se um homem, se uma mulher te rejeitou, te desprezou, de repente você passou em um lugar e você viu um conhecido seu, mas ele fingiu que não te viu, ele fingiu que não te conhecia. Ele tratou você como ninguém, porque de repente ele estava conversando com outras pessoas e essas outras pessoas são pessoas assim aparentemente bem-sucedidas, e ele não quis que as outras pessoas vissem você com ele. Oh, meu amigo, minha amiga, pois eu digo para você que o rei em nenhum momento fez isso. O Senhor Jesus, ele não marcava as escondidas com ninguém. Com ninguém. Na verdade, Nicodemos foi um homem que foi falar com Jesus de madrugada, mas foi Nicodemos que foi, e não por causa do Senhor Jesus. Porque Jesus falava com todos em público, Jesus falava com pecadores, Jesus falava com pessoas que eram vistas como aversas à sociedade. Então, se algum ser humano fedorento te rejeitou, te desprezou, fingiu que não te viu, saiba, Deus, ele te vê. O Rei te vê. O Todo-Poderoso te vê. O Criador do Universo te vê. E te abraça, e te acolhe. Receba o abraço de Deus aonde você estiver. No presídio, no hospital, no asilo, no abrigo, em casa, no seu automóvel, uma viagem. Receba o abraço do Eterno, do Deus Todo-Poderoso, daquele que te ama e daquele que entra para mudar a sua vida, a sua história, em nome do Senhor Jesus. Você vai sorrir, e o que hoje é motivo de lágrimas e de sofrimento, amanhã será motivo de glória, de vitórias e de testemunhos para contar, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Diga glória a Deus, glória a Deus.